Sobre meio ambiente, aqui no Brasil, dessa vez o presidente Jair Bolsonaro ele determinou a criação de um conselho para coordenar ações voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. O desmatamento vem aumentando significativamente ao longo dos anos. Para a gente ter uma ideia, de 2018 para 2019, a área desmatada aumentou 85%. Raquel, e hoje no Fórum Econômico de Davos vai ter um painel para discutir exatamente o futuro e a importância ambiental da Amazônia para todo mundo. A gente vai conversar com os nossos comentaristas, com Júlia do iLib e também teremos Ana Flor e Valdo Cruz. Eu não quero ficar na frente de ninguém, então vou chegar um pouquinho mais para trás. E eu vou ficar aqui no meio, né? Turma, bom dia a todos vocês, mas eu começo pelo Valdo. Então, Valdo, com o anúncio da criação desse conselho, você acredita que o presidente Bolsonaro ele despertou para a importância não só ambiental, mas também econômica da Amazônia? Bom dia, Cecília. Bom dia, Raquel. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ana Flor. Bom dia aos nossos assinantes. Queria jogar essa bola aí para a Ana, falando desse painel de hoje em Davos, né, Ana, para discutir o futuro da Amazônia, mas não vai ter a presença de representantes do Brasil, não. A delegação comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, está focada, de fato, em atrair investidores estrangeiros para a nossa economia. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia, Valdo. Ana Júlia já está com a gente aqui no telão, porque acontece que a fala justamente sobre meio ambiente veio do ministro da Economia, Paulo Guedes, relacionando meio ambiente com pobreza, né, Júlia? A gente abordou aqui na edição das 10 e essa fala trouxe repercussões. Pois é, Cecília, trouxe sim. Bom dia para você, bom dia para Raquel, bom dia para os meus colegas Valdo e Ana Flor. Falando o seguinte, gente, às vésperas de completar 466 anos, como será a relação da maior cidade do país com seus moradores? Foi o que a rede Nossa São Paulo quis saber, o grau de satisfação e também as preocupações. Daniela Geminiani tem os dados dessa pesquisa para a gente. Dani, bom dia para você. Como todo casamento, né? A relação cidade-morador tem altos e baixos, mas ainda é a cidade de coração? Oi, Cecília, Raquel, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A maior cidade do país ficar é bom para o país inteiro. Obrigada, Dani, pelas informações. Olha, a Prefeitura de São Paulo destaca que as ações para cuidar e proteger as pessoas aliadas à inovação nas políticas públicas desenvolvidas levaram a melhorias na percepção da sociedade atestadas pela rede Nossa São Paulo. Subiu o nível de satisfação de qualidade de vida pela população para 6,5, ao mesmo tempo em que a avaliação foi positiva para 72% dos entrevistados, 31% indicando melhora no último ano e 41% apontando estabilidade. A gente vai entender agora um pouco mais sobre esse novo tipo de coronavírus. Ele contaminou as pessoas, como a gente disse, pela primeira vez. Seguindo esse assunto, para falar mais, a gente recebe aqui no estúdio o infectologista Edmilson Migovski. Doutor, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, falando agora sobre esse vírus. Essa origem ainda está sendo apurada, mas a principal hipótese é de que tenha vindo de animais, principalmente desse mercado aí. Agora, eu queria que o senhor falasse como é que se dá esse contágio, né? Porque a gente já ouviu falar mais recentemente sobre gripe suína, gripe aviária. Quer dizer, esses vírus sempre existiram em animais e passam a ser transmitidos para os humanos. Como é que isso funciona? É curioso isso, né? Alguns vírus podem carregar alguns animais, seres vivos, de modo geral. E o que acontece nesse caso é provavelmente uma mutação de um vírus proveniente desses animais aquáticos e que essa mutação, por ser muito nova, pode ser muito agressiva. E tem aí uma situação que, como é muito agressivo e muito novo, é um vírus não adaptado a gente. E aí ele causa um estrago muito grande, acama esse paciente, deixa ele acamado mal e tem um lado ruim do indivíduo, que vai sofrer e pode morrer, e um lado... É complicado falar em lado bom epidemiológico, mas assim, como ele agrava, ele não sai passeando por aí. Então, ele dissemina menos. Como ele deixa a pessoa paralisada, né? Ele dissemina menos. Acabado dissemina menos. E aí, assim, a ideia é que esse vírus é um tipo de inteligência. Então, um coronavírus que a gente tem no Brasil, por exemplo, ele é tranquilo. Ele pode passar de mim
da minha pessoa para você, mas de uma forma mais tranquila, porque é o vírus do resfriado, por exemplo, é um dos vírus do resfriado, mas que quando comete extremos etários, pode causar um quadro de maior gravidade, bronquiolite, epiglotite, pneumonia, nos extremos etários. Só que esse vírus, esse coronavírus, é novo, pouco adaptado a gente e vem causando esse transtorno e a gravidade maior da doença. Agora, Migovski, explica pra gente por que isso é tão mais comum na Ásia, por exemplo. É, pelo próprio costume, né, dos mercados... A OMS vai ter uma reunião hoje em Genebra justamente para ver as possibilidades dessa expansão desse vírus e a possibilidade deles decretarem emergência de saúde pública de interesse internacional. Foi isso que a Organização Mundial de Saúde disse. O que isso significa? Quais medidas podem ser tomadas a partir dessa decisão? Eu acho interessante esse tipo de medida para poder deixar a população mais atenta. E aí eu volto em 2009, na época da gripe suína. Houve esse alerta também, e aí a população foi orientada a lavar mais as mãos. O brasileiro é conhecido como um povo que toma muito banho, porém lava muito pouco as mãos. E nessa ocasião, em 2009, houve uma redução expressiva dos casos de conjuntivite, de resfriado, de diarreia e de gripe. Interessante criar esse hábito de lavar bem as mãos. Não por conta desse coronavírus que está circulando lá, mas sim por conta de qualquer outro coronavírus ou qualquer outro vírus que se transmita de pessoa para pessoa. Então, esse alerta faz com que a população fique mais atenta, as autoridades fiquem mais espertas e comecem a detectar os casos precocemente e até mesmo mapear. Esse caso dos Estados Unidos, ele teve a malícia, né? Ele teve a inteligência de pesquisar e procurar e falar, mas a partir desse momento que você tem um alerta, todo mundo já fica mais orientado. E essa pessoa que veio de uma região de risco, é importante que ela não saia... Ali o Gil falando sobre o tratamento exatamente para isso, é praticamente o tratamento de um resfriado. Você tem que ficar de repouso, você tem que ficar parado. Não tem mais muito o que fazer além disso, Migovski? Você vai manter o paciente hidratado, provavelmente com um respirador, né, entubado, se ele o vírus, você pode usar um antiviral específico. Nesse caso do coronavírus, ainda não tem nenhum antiviral que tenha sido estudado, então nesse... Doutor, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS da OMS, emitiu um alerta já epidemiológico para as Américas sobre esse novo coronavírus. O senhor estava falando sobre os riscos de chegar aqui ou não, mas enfim, a organização fala para que os países membros, ela recomenda que os profissionais tenham acesso a informações e tal. Quer dizer, acho que é mais uma questão preventiva do que, de fato, a possibilidade dele chegar aqui, né? Quer dizer, era aquilo que o senhor estava falando, cuidado com portos, com aeroportos, com as entradas no país. Sim. Agora, o que, de fato, a população pode fazer? Corra, que se mantenha, né, uma certa restrição do ir e vir e de receber pessoas, para evitar que ele, tendo doença, tenha um número maior de pessoas, né, sob a mira da saúde pública para ficar monitorando e evitar que essa doença, que tem causado morte, se espalhe entre nós. Tá certo. Professor Migovski, mais uma vez aqui com a gente, infectologista Edmilson Migovski. Muito obrigada pelas Eu que agradeço. explicações. A preocupação maior são com os árvores. Atenção nisso, muito, né? Muito. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.